Gostaria de cumprimentar os irmãos com uma boa noite debaixo da graça e da paz de Cristo Jesus. É momento da nossa reflexão desta noite e, para tanto, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, onde, no versículo 5, o texto bíblico nos diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis que quanto a vós mesmos, Cristo Jesus está em vós, se é que já não estáis reprovados? Que o Senhor aplique a sua palavra lida aos nossos corações. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra que acabamos de ler. Te pedimos que o Senhor aplique a mesma aos nossos corações e nos ajude a extrair a lição que na tua palavra o Senhor colocou para que alimentasse e edificasse as nossas vidas. Te pedimos, faz isso, Senhor Deus. Te pedimos em nome de Jesus. Amém? Queridos, o texto em destaque dessa epístola aos Coríntios, ele tem como contexto a desconfiança dos crentes daquela igreja em relação ao seu pastor, que é o apóstolo Paulo. Ele, o apóstolo Paulo, foi quem fundou a igreja em Corinto, conforme está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículo 1, quando ele fez a primeira viagem àquela cidade. Mas, tarde, ele planeja uma outra viagem àquela cidade para visitar os irmãos, para visitar aquela igreja, conforme podemos verificar nesta segunda epístola, no capítulo 2, versículos de 1 a 4. E nesta segunda viagem que ele faz à cidade de Corinto, visitando a igreja, ele tem por objetivo fortalecer aqueles irmãos na fé, ainda que, conforme o texto citado, eles se vejam um tanto contristado, entristecido por aqueles irmãos que deveriam ser motivo de alegria para eles. Paulo planeja, dentro ainda desse contexto, ele planeja uma terceira viagem, e isso podemos verificar no verso 2 desse capítulo 13. E ele faz isto com o objetivo de recrear-se com aqueles irmãos a quem ele tanto amava, mas irmãos estes que muito questionava e desacreditava no ministério pastoral do apóstolo. É nesse contexto que esse verso 5 que nós acabamos de ler se encontra. É nesse contexto que o verso 5 é escrito. Mas a pergunta é, por que os crentes de Corinto talvez questionassem tanto e desacreditassem tanto no ministério do apóstolo? A título ainda de contexto, eu devo dizer aos irmãos que a cidade de Corinto era um grande centro cultural. Depois da capital da Grécia, a cidade de Atenas, a cidade de Corinto era a cidade que merecia o maior destaque em termos de centro cultural. Ou seja, os crentes ali da igreja em Corinto eram pessoas altamente capacitadas, altamente alimentadas culturalmente. Eram crentes com uma grande cultura. Eu devo dizer que nesse texto bíblico que lemos, uma palavra, um verbo se destaca. O texto bíblico diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. A expressão que encontramos no grego para este verbo examinar é peiradzo. E isso significa, traz consigo o significado de testar, de investigar, de pôr à prova, de
fazer uma experiência até interior, uma experiência mental, com um objetivo de sondar, verificando, analisando, examinando se as suas ações, se as suas opiniões estavam de acordo com alguém que tem a fé em Jesus. Ou seja, verificar as origens desses seus posicionamentos. Esse examinar trazia consigo o sentido também de pôr à prova, e uma prova de modo investigativo, referindo-se tanto a um exame com relação ao caráter dos crentes, quanto aos sentimentos que nutria a mente e o coração deles. Esse exame acurado que esse verbo nos propõe, refere-se também a uma busca, não só a respeito da origem das nossas intenções, como também nos levar o que é que nos leva a seguir determinadas orientações. Era comum na igreja de Corinto muitos crentes, muitos irmãos, serem orientados uns pelos outros. E o que o apóstolo está a propor é que fosse investigado o que é que nos leva a seguir essas orientações, o que é que nos leva a nutrir esses sentimentos, em particular com relação ao apóstolo Paulo. Quando a gente começa a analisar tudo isso, irmãos, uma pergunta somos levados a fazer: qual é a origem das nossas intenções? Qual é a origem, o que é que nos leva a seguir ou não seguir determinadas orientações? Talvez a pergunta-chave que devamos fazer aqui seja: o que é que nos move? O que é que nos leva a fazer ou não fazer? O que é que nos leva a aceitar ou não aceitar esta ou aquela orientação? Isso ou aquilo que resolvemos fazer ou deixamos de fazer? O que será que movia o coração dos crentes da igreja de Corinto? E isso com relação à autoridade pastoral do apóstolo. O que será que os movia? Conforme o doutor Bruce Berton, que é um comentarista bíblico, os crentes da igreja de Corinto, eles foram chamados a examinar se, a fim de constatar se permaneciam ou não permaneciam na fé original que eles houvera recebido. Eles são convidados a examinar a si próprio a respeito de se algo havia mudado no sentido daquela fé original, do modo como eles receberam aquela fé original. Algo havia mudado dentro deles, no modo de pensar deles, ou não? É esse o convite que o apóstolo Paulo está fazendo aos crentes daquela igreja. Esse comentarista bíblico, o Dr. Bruce Berton, ele faz uma alusão de que, do mesmo modo como nós fazemos, geralmente, os nossos exames na área física, na área da biologia, para constatar se continuamos preservando a nossa saúde ou não, do mesmo modo deveríamos fazer esse exame também na esfera espiritual, para verificarmos até que ponto continuamos gozando essa saúde espiritual ou não, essa saúde na fé ou não. Segundo o Dr. Berton, o propósito do apóstolo Paulo ao fazer tal proposta é levar os irmãos a refletirem
a respeito disso. É disso que o texto bíblico está falando. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis ou não na fé. Provai-vos a vós mesmos. Nós somos convidados a fazer esse exame também periodicamente, do mesmo modo que fazemos esses exames biológicos de sangue, fezes, urina, ultrassom, radiografias. Devemos estar sondando nossas mentes e corações. Nós precisamos ter uma consciência a respeito de se a nossa fé, se a nossa crença em Cristo, se ela continua crescendo na presença de Cristo e no poder dele, ou não. E com isso, com o objetivo, com o objetivo de evitar que adoeçamos na fé. Interessante que esse verbo é o mesmo verbo que nós vamos encontrar quando Paulo, falando a respeito da ceia, ele diz lá na primeira carta, no capítulo 11, verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É essa prova para verificar até que ponto gozamos saúde espiritual que o apóstolo está propondo ali na primeira carta aos Coríntios, quando fala a respeito da ceia. Em razão disso, fazendo esse exame, eu coloco 3 pontos que quero destacar nesse momento para responder a pergunta: em que deve estar segura, em que deve estar firme a nossa fé? Em primeiro lugar, eu devo dizer que a nossa fé, ela deve estar segura, ela deve estar firmada, não em homens falíveis como nós. Quando abrimos a palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, o verso 5 nos alerta: maldito o homem que faz do homem a sua confiança. Portanto, a nossa fé, ela não pode estar firmada em homens, não que devamos andar desconfiando de todo mundo, como quem sofre de uma síndrome, de uma psicose, de uma síndrome da conspiração. O que o texto está dizendo é que não devemos fazer do homem a nossa confiança. Mais ainda, quando vamos para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, falando a respeito da prosperidade financeira, o texto bíblico lá nos alerta que nós não devemos firmar a nossa confiança nas coisas perecíveis, como as riquezas deste mundo. Não devemos nem mesmo, o próprio texto bíblico nos alerta que nós não devemos firmar a nossa confiança, a nossa certeza nas coisas passageiras, nas circunstâncias passageiras que este mundo experimenta. Pelo contrário, devemos firmar a nossa fé, até para que não adoeçamos, em Cristo Jesus, rocha dos séculos. Em segundo lugar, respondendo à pergunta em que deve estar segura, firmada a nossa fé, devo dizer que a nossa vida e a nossa fé, ela deve estar firmada e segura não nas palavras persuasivas de sabedoria humana proferida pelos homens, ainda que Deus Deus usa homens para falar aos nossos corações, como fez com os profetas, como fez com os santos apóstolos. Mas devemos estar atentos para que estes estejam falando conforme o que Deus fala em sua palavra. Portanto, a nossa fé, conforme nós podemos ler em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 17 a 20, não é na sabedoria dos homens, nem na nossa própria sabedoria, conforme o sábio Salomão nos adverte em Provérbios. Não, queridos, de modo algum. Nós podemos firmar a nossa fé, a nossa confiança nessas coisas, nestes homens e na sua própria sabedoria, que às vezes é mundana, conforme nos diz o apóstolo Tiago. Em que deve estar firmada
a nossa fé. Queridos, a nossa fé deve estar firmada em Deus e na sua infalível palavra, que é e permanece para sempre. Como diz o salmista no Salmo 119, murcha a erva, seca a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A Bíblia Sagrada é quem deve nortear a nossa vida e a nossa fé. Em terceiro e último lugar, em que deve estar firmada a nossa fé? Queridos, a nossa vida e a nossa fé deve estar firmada e sendo guiada não pelas ações deste mundo, onde os homens ímpios vão enganando e sendo enganados, conforme nos diz 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Não, a nossa vida e a nossa fé deve estar firmada, deve estar sendo guiada, sim, conforme nos diz a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14, como filhos de Deus que somos, devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Caminhamos para a conclusão. Os crentes da igreja em Corinto, influenciados talvez pelo contexto cultural da cidade em que viviam, talvez se entendessem e se orgulhassem da capacidade, da inteligência, do conhecimento, dos cursos que porventura possuíssem. E com isso, enchiam-se de orgulho e de orgulho espiritual. Eu devo dizer que este orgulho gerava neles um certo desprezo pelo seu pastor, um certo desprezo pelo apóstolo Paulo, que tinha inclusive fundado a igreja naquela cidade. Os crentes daquela cidade nasceram nos braços do velho apóstolo. Apóstolo esse que agora era desprezado. Queridos, esse orgulho espiritual poderia desencadear nos crentes daquela igreja uma falência na fé. Por isso o apóstolo Paulo os adverte: examinai-vos, provai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Queridos, eu devo dizer que nós, os que cremos em Jesus Cristo, nós, sem sombra de dúvida, jamais seremos reprovados se firmarmos a nossa vida, não nos homens, mas em Cristo Jesus, rocha dos séculos. Se firmarmos a nossa vida e a nossa fé, não nas ações humanas, passíveis de erros. Não, queridos, sermos guiados não pela sabedoria do nosso próprio coração e entendimento, mas guiados pelo Espírito Santo de Deus. Os que assim creem jamais serão reprovados, porque essa é a advertência do apóstolo no final do verso 5. Se é que já não estáis reprovados. Os que assim creem, portanto, eles serão aprovados por Cristo e, por consequência, jamais serão desprezados, jamais serão confundidos. Pelo contrário, eles serão, sim, consolados e confortados pelo Espírito Santo de Deus. Aos que em Cristo têm o fundamento da sua fé, a estes o Senhor Jesus, o próprio Deus, diz: não temais, ó pequeno rebanho, porque a vós agradou ao Senhor vos dar o reino. Que por ele, por Cristo Jesus, sejamos achados assim, arraigados e aprovados na fé que há em Cristo Jesus. Que ele nos abençoe. Amém? Que Deus nos abençoe.